de defeito. Eu achei interessante essa história, porque esse homem ele era conhecido por causa disso. Então os vasos mais admirados não eram os que eram perfeitos, mas eram os vasos, aleluia. Os vasos quebrados eram a especialidade desse homem. Porque o que é que fazia com que esse homem deixava os vasos quebrados melhores? Ele tinha uma técnica. Ele passava fio naquele, eu não sei como que ele fazia isso. Ele passava um fio de ouro nas partes que estavam rachadas. Então todo vaso que era das obras que ele tinha, as mais valiosas, eram os vasos mais rachados, que tinham sido restaurados com fios de ouro. Alguém lembra alguma coisa referente a Deus sobre isso? Que interessante essa técnica. Na minha visão, se o negócio, fiz o vaso, está rachado, joga fora, ele tenta de outra forma. Mas aquele homem, ele tinha uma técnica. Estava rachado, ele não jogava fora. Ele não jogava fora, ele tinha uma técnica que ele passava fios de ouro na rachadura e aquilo destacava. Interessante, não é? Deus é a mesma forma conosco. Deus ele conhece a minha rachadura, Deus conhece a parte onde eu sou mais falho, Deus conhece a sua falha, a parte que você é mais, tem mais problema. E da mesma forma que aquele artesão ele não jogava fora os vasos imperfeitos, Deus também não nos joga fora. E eu acho isso, porque é uma alusão, é uma ilustração de como Deus nos trata. Porque Deus, quando Ele olha para mim, Deus, quando olha para você, Ele vê as nossas qualidades, mas Ele também vê as nossas imperfeições. E quando Deus olha para as nossas imperfeições, Ele tem o privilégio, Ele tem a experiência, Ele tem especialista em estar trabalhando especificamente na parte da qual nós podemos olhar para nós e falarmos, eu tenho uma falha nisso. Mas Deus, Ele sabe como tratar cada área da nossa vida, amém? Você já identificou alguma área na sua vida que você tem uma falha, você fala, isso aqui com certeza é uma falha na minha vida. Isso aqui que eu tenho é uma falha na minha vida. Saiba que Deus, Ele não vai te deixar por lado por causa disso. Na verdade, Ele tem como trabalhar nessa área na sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que estar com o coração aberto. Para isso acontecer, você tem que estar com o coração aberto, falando, Deus, trabalha na minha vida, porque eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Eu preciso ser tratado pelo Senhor. Então, cada rachadura ali, ela é cuidadosamente preenchida. E o vaso que antes era descartável, torna-se então uma peça valiosa. As rachaduras não são o fim, elas são um espaço onde a beleza brilha realmente. As rachaduras não são o fim. Aquilo que você olha para você e fala, acabou, não tem mais jeito para mim, Deus não quer mais saber de mim, porque eu ainda estou com essa falha, eu ainda peco nessa área. Eu quero te dizer que quando você vê que você tem uma rachadura, é o lugar onde Deus vai e vai derramar algo na sua vida, que se chama graça. Quanto mais você reconhecer que você tem algo que precisa trabalhar na sua vida, mais Deus vai derramar graça na sua vida. Porque se você vê que você tem uma falha, mas você não admite isso para Deus, não fala com Deus sobre isso, para que Deus vai trabalhar aí? Mas quando nós reconhecemos a nossa falha, Deus vem e trabalha exatamente na área da qual você pensa que consegue resolver na força do braço. Se eu deixo Deus trabalhar em qualquer área da minha vida que eu reconheço, Senhor, eu estou vendo coisas que não posso, eu estou fazendo coisas que não posso, eu estou fazendo isso ou aquilo. Quanto mais você reconhece e chega a Deus e fala, eu estou com um problema, eu preciso que o Senhor trabalhe nessa rachadura da minha vida, tenha certeza que Deus Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Isso aqui, como é de prática e costume aqui na igreja, toda a mensagem que eu trago já preparado para a célula. Por isso eu recomendo que no dia de célula, geralmente na sexta, tudo que for falado aqui, compartilhem na célula, porque é na célula que o culto dá continuidade. Aqui eu trago um pouquinho da palavra, a gente se alimenta aqui, e no decorrer dos dias da palavra ela continua, mas quando chega o dia de célula, nós temos que estar compartilhando. E para a gente poder
ficar fácil para compartilhar na célula, eu dividi, sempre eu trago uma mensagem, uma introdução e venho com alguns pontos. Então hoje eu quero falar somente 4 pontos sobre isso. Se eu fosse dar um título para essa mensagem aqui, seria: quando a fraqueza encontra a graça. Quem aqui é fraco? Todos nós somos fracos. A Bíblia fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, vamos ver o que está escrito sobre o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, cadê o Eric? Tem como dar aí? Oh, glória! 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo número 9. 2 Coríntios 12, 9. Olha só o que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que ele teve um encontro com Deus tremendo. Foi um homem que foi levado até o terceiro céu. A Bíblia diz que ele viu coisas e ouviu coisas que não era lícito falar para o ser humano. Por quê? Porque era algo tão grandioso que não tinha ainda descido para o coração do homem. Mas nesse texto de 2 Coríntios, capítulo número 12, versículo número 9, ele disse assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa onde? É Deus falando. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se eu sou um vaso de barro com rachaduras, eu reconheço a minha rachadura, eu reconheço que eu tenho áreas que precisam ser trabalhadas na minha vida, o que é que eu tenho que fazer? A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? Poder de Deus. Isso aqui, eu não estou falando, já que a pessoa tem essa fraqueza, então eu vou correr sempre atrás dessa fraqueza. Não. Não é um like para a gente ficar caindo no erro. Mas se eu reconheço que eu preciso ser trabalhado em algumas áreas, quero te dizer nessa noite que essa falha na qual você tem não vai te afastar de Deus. Pelo contrário, vai atrair Deus. Isso não tem uma vez o pastor, se não me engano, o pastor Luiz, foi até aqui em Maraca que ele falou isso. Aí vocês já colocaram um imã, junto com outro imã. Se você colocar um imã com outro imã, se você colocar positivo com positivo, o que é que acontece? Já foi tentado, quem já fez essa experiência? Se você pegar um imã, todo imã tem um lado positivo e negativo. Se você colocar positivo com positivo, o que vai acontecer? Não vai juntar, vai se afastar. Agora, se você coloca um imã de um lado positivo e o outro de um lado negativo, o que é que acontece? Se une. Porque um tem que reconhecer que necessita do outro. Se eu reconheço que eu não necessito de Deus e vou arrumar as minhas achaduras na força do meu braço, para que Deus vai se meter nisso? Ele resolve sozinho. Se ele resolve sozinho, ele não precisa de mim. O orgulho humano é isso. O orgulho do ser humano é isso. Eu não preciso de Deus porque eu consigo resolver os meus problemas. E aí, da qual, quanto mais a pessoa olha para si e acha que é forte para resolver seus problemas, o que é que vai acontecer com ela? Ela se afasta de Deus. Ou Deus se afasta dela. Mas quando a pessoa, ela olha para ela mesma e ela reconhece que tem fraqueza na vida dela, não é palavra minha. O apóstolo Paulo, nessa referência da qual a gente acabou de ver, 2 Coríntios, capítulo 12, 9, diz que a minha graça, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? Na fraqueza. Bem? Então, quantos de nós já se sentiram como um vaso rachado? Talvez você já tenha pensado: eu não sou forte o suficiente, não sou bom o suficiente, minhas falhas são grandes demais. Quem já pensou isso? Eu constantemente penso isso. Constantemente falo: olha, é só Jesus na causa, é só Jesus comigo, porque por mim mesmo eu não consigo. Então, quanto mais nós pensamos que, ou quando nós temos esse entendimento que é Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida, mais perto Deus fica de nós, ou de conosco. Talvez você esteja carregando hoje um peso de fraqueza. Qual tem sido esse peso de fraqueza? Qual tem sido o peso de fraqueza que você está carregando hoje? Vamos por alguns? Talvez seja o medo. Talvez seja o medo. Olha, me surpreendi hoje. O Varno veio aqui na frente e falou bastante. Era um medo que ele tinha.
O Xindão, ele não conseguia, ele não veio hoje porque ele foi trabalhar, mas era um medo. O Mitinho antigamente tinha um medo de falar também aqui no microfone, era o medo da qual ele superou. Então, qual tem sido a tua fraqueza? Qual tem sido o medo que tem te segurado? Qual tem sido o medo que tem te impedido? É o medo que tem sido a sua fraqueza? Uma luta, um erro do passado? Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a área que você está passando nesse exato momento? Seja numa área familiar, seja num relacionamento, seja uma enfermidade, ou um erro do passado. Alguém te machucou lá atrás, alguém falou alguma coisa para você, alguém te feriu lá atrás e você carrega isso até nos dias de hoje. Então eu quero te dizer que quanto mais nós reconhecemos isso, mais Deus se aproxima de nós. Agora, se eu tenho algo para resolver, que foi lá atrás, aconteceu lá atrás, mas eu falo que eu não preciso de Deus, que eu sozinho resolvo isso, Deus não vai se aproximar de mim. Mas se eu reconhecer que eu preciso de Deus ele vem e Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Um erro do passado que parece te definir, o erro do passado não te define, amém? O erro do passado não te define, o que te define é a fé que você tem em Deus. Quanto mais você tiver com fé em Deus, isso vai definir o teu futuro, amém? Hoje eu quero te convidar a olhar para esses tipos de rachadura, com um novo tipo de visão. A Bíblia então nos ensina que exatamente nesses lugares específicos, é que Deus ele começa a trabalhar de uma maneira com mais fluidez, com mais perfeição, é melhor. Quanto mais eu reconheço, mais perfeição de Deus para trabalhar na minha vida. Quanto mais eu reconheço que eu preciso ser tratado nessa área, mais fluidez de Deus para a minha vida. Quanto mais eu reconheço e eu falo, não preciso de Deus, mais longe de mim ele fica. 2 Coríntios capítulo 19, 12, 9, Paulo, ele foi um homem que ele enfrentou perseguições, enfrentou dores e um misterioso espinho na carne. Ouviu dizer, quando o apóstolo Paulo ele falou sobre isso, volta um pouquinho, volta o 8. Volta mais um, 7. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha tido uma revelação de Deus, E essa revelação de Deus foi que algo tremendo, da qual Deus permitiu na vida dele um espinho na carne. E aí acontece isso aqui. E para que eu não me exaltasse, volta aos 6, eu pode acabar falando bastante. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou tolo, Porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, o apóstolo Paulo ele teve muitas revelações de Deus, tanto visão quanto revelações que falavam com ele profundamente. Então essas revelações colocaram ele num nível da qual ele, por algum momento, ele poderia se exaltar perante outros homens. Foi dado algo grandioso para o apóstolo Paulo, que ele poderia olhar para alguém e poderia falar, eu sou melhor que essa pessoa. Por quê? Porque ele não teve a revelação que eu tive. Mas aí Deus ele sabe como tratar o soberbo. E Deus ele permite uma situação na vida do apóstolo Paulo, que ele deixa uma situação na vida de Paulo que se chama o espinho na carne, olha lá. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Que era esse espinho? O texto diz, olha lá, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Deus permitia que um mensageiro de Lúcifer, o mensageiro de Satanás chegasse na vida de Paulo e de vez em quando dava um soco nele. Para quê? Para que ele não se exaltasse. E o apóstolo Paulo ele foi atrás de Deus. Foi por quê? Por que o Senhor permite isso aqui? Por que o Senhor deixa isso acontecer na minha vida? E aí nós entramos no versículo da qual a gente viu, versículo número 8. Olha lá, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor. Ele foi pedir a Deus. Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Deus sabe como tratar com o soberbo. Deus sabe como tratar com o soberbo. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que aquilo que estava acontecendo com ele não acontecesse mais. Mas no versículo número 9 diz
Olha a resposta de Deus para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Então lá em 2 Coríntios, Paulo, um homem que enfrentou perseguições, dores e um misterioso espinho na carne, ouviu Deus dizer para ele: a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. No contexto de 2 Coríntios, Paulo enfrentava críticas por não ser como os demais apóstolos. Os demais apóstolos, Pedro, João, os outros apóstolos, eles eram considerados homens assim, perfeitos na terra. Eram os supermans que passavam dos crentes, eram os super-heróis dos crentes naquele tempo que não tinham falha. Mas o apóstolo Paulo, ele era visto pelos outros como cheio de fraqueza. Por quê? Porque ele entendia que quanto mais ele falasse, revelasse da sua fraqueza para Deus, mais Deus chegava dele. Não que Deus se chegasse com os outros também, não. Não é isso. Mas era a revelação que o apóstolo Paulo tinha, uma revelação da qual a graça sobrepujava as falhas, da qual nós reconhecemos as nossas falhas. No contexto de 2 Coríntios, Paulo enfrentava críticas por não ser um super apóstolo. Sua fraqueza era contraste com a cultura daquele tempo. A cultura daquele tempo de Roma ali era que a pessoa, a pessoa que valorizasse a força, ela ia ser mais destacada. Então o apóstolo Paulo era contrário a isso. Ao abraçar as suas fraquezas, o apóstolo Paulo, então, ele desafiava a mentalidade daquele tempo, mostrando que a verdadeira força não vinha da força que ele tinha. A verdadeira força vinha de Deus. Então ele era mal visto pela cultura daquele tempo, porque ele falava isso: a minha fraqueza vai fazer com que Deus venha sobre mim, e isso vai me aproximar de Deus. E constantemente isso acontecia realmente. Então vamos descobrir juntos como que as nossas fraquezas não são o fim da história. As nossas fraquezas não são o fim da história, amém? A sua fraqueza não é o fim da história. A minha fraqueza não é o fim para mim também. E a sua também não vai ser o fim da sua história. Mas vai ser algo diferente. Vai ser o começo de algo novo. Você crê nisso? Vai ser o começo de algo novo na sua vida, onde o poder de Deus ele pode transformar o que está quebrado em algo glorioso. Então, os 4 pontos que eu falei lá sobre a célula. Primeiro ponto, que a gente vai compartilhar na célula. Você não precisa falar os 4, mas pega um desses 4 que eu vou falar e compartilha. Primeiro ponto: reconheça a sua fraqueza sem vergonha. Não seja tímido, Vamos fazer. Não seja tímido para você reconhecer a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza sem timidez ou sem vergonha. Sem vergonha de reconhecer. Nesse Legendários, eu tive o privilégio de estar junto com os pastores ministrando. E eu fiquei muito impactado com a sinceridade de vários homens revelando as suas fraquezas. E isso é muito suou referente à palavra de Deus. Porque quando o homem reconhece sua fraqueza, ele está atraindo Deus para a vida dele. E eu creio que quanto mais nós falamos isso, quanto nós mais reconhecemos as nossas fraquezas, mais Deus se aproxima de nós. Então não tenha receio de reconhecer o seu erro. Amém? Vou falar de mim. Eu sou um homem que já fui preso por pornografia. Eu sou um homem que já fui preso com alcoolismo. E quando eu comecei a reconhecer isso, falta de perdão, quando eu comecei a reconhecer isso com Deus, realmente, Deus olha para nós e fala: agora sim eu posso começar a trabalhar na vida do arrogante Marco, da qual ele não achava que não tinha problema nessa área. Eu estou falando de mim porque é algo recorrente. É algo recorrente. Nós, como pastores, entendemos como é o poder que isso afeta na vida dos homens. Quando nós reconhecemos as áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida, Deus vem e trabalha nas nossas vidas. Falta de perdão, tinha remorso, não gostava de uma situação, eu tinha raiva do meu pai.
Mas quando Deus ele veio e trabalhou na minha vida, quando eu reconheci as falhas, as minhas falhas, Deus pôde trabalhar em cada fase da minha vida. Não seja tímido para reconhecer a sua fraqueza. Esses dias morreu um grande evangelista americano chamado Tim Swaggart. Quem aqui já ouviu falar de Tim Swaggart? Robertinho já ouviu? Jim Swaggart, quem mais lembra? Quando eu era criança, muito tempo atrás, ele foi um dos primeiros americanos, pregadores americanos, que ele passava o culto televisionado lá nos Estados Unidos. Foi um grande homem de Deus. Durante muito tempo eu ouvi as pregações do Jim Swaggart. Até que um dia, Jim Swaggart subiu ao púlpito e ele revelou algo da qual impactou todos aqueles que conheciam Jim Swaggart. Jim Swaggart ele tinha um problema, ele tinha uma falha. Ele tinha uma falha da qual eu não sei nem pronunciar aquela palavra correta, mas ele pagava para ficar assistindo as mulheres tirarem roupa na frente dele, alguma coisa assim. Ele reconheceu isso diante de várias e várias milhares de pessoas em um culto gigante, da qual sempre ocorria lá nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? O inimigo não teve mais poder sobre a vida de Jim Swaggart. Aquilo abalou a estrutura do nosso templo. Lá quando eu fiquei sabendo isso, muitos anos atrás, as pessoas falavam: Jim Swaggart, grande pregador, teve a falha dele, reconheceu, e Deus operou grandemente na vida dele depois disso. Porque o problema é nós tentarmos resolver na força do nosso braço. Jim Swaggart nos ensinou há muitos anos atrás, depois procurem na internet, Jim Swaggart, grande pregador, o homem da qual envergonhou o diabo, porque o diabo ele tentava jogar a acusação na vida dele, falando: não, você não pode falar isso, porque você faz isso. Mas ele foi e envergonhou o diabo mais uma vez, e ele falou diante de várias pessoas o que ele fazia, e isso foi tremendo na vida dele. Ele ficou livre, o diabo não tinha mais acusação na vida dele. Mas enquanto nós estamos tentando relutar conosco mesmo, sem pedir a ajuda de Deus, o diabo sempre vai ter uma acusação preparada para nós. Então Tim Swaggart foi um homem que ele reconheceu a sua fraqueza, sem timidez, sem vergonha. Muitas das vezes tentamos esconder fraquezas por medo do julgamento dos outros. Muitas das vezes tentamos reconhecer, deixamos de reconhecer porque o que a pessoa vai falar de mim. Ou muitas das vezes é o orgulho. Não vou falar porque eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, então eu não vou falar a minha fraqueza. Então a Bíblia nos mostra que quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, isso é o primeiro passo para a graça de Deus vir sobre nós. Quando eu mais reconheço que eu sou carente da graça de Deus, mais a graça de Deus, mais Deus se aproxima de nós. A palavra fraqueza no original ali é shalash. Ela tem algo que significa desfalecer ou se esgotar. Então, cada vez que eu reconheço a minha fraqueza, eu estou falando para Deus: olha, eu me desfaleço diante do Senhor. Eu já não tenho mais forças, então eu quero que o Senhor entre sobre a minha vida e faça algo grandioso sobre mim. Porque essa fraqueza eu não tenho como tentar esconder isso do Senhor. Também tem essa tradução que significa se esgota. Deus ele não nos rejeita por causa das nossas falhas. Na verdade, Ele nos encontra exatamente por causa delas. Isso foi. Deus ele não nos rejeita por causa das nossas falhas, mas Ele realmente nos encontra quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Aí eu gostaria que você pudesse fazer um capuninho agora. Faça aí uma análise, um autoexame. Qual é a fraqueza que você tenta esconder? Qual tem sido de fraqueza que você tenta se esconder? É um vício? Tem vários tipos de vício, Tem um vício que eu acho que aqui no Japão tem um vício que a pessoa vai ao patinho. Geralmente o japonês faz isso, Recebe o salário, vai ao patinho, gasta todo o dinheiro no patinho, mas faz porque é um vício. Qual tem sido a sua fraqueza?
um vício, um medo, uma insegurança. Né? Escreva essa fraqueza, pega essa fraqueza aí, pornografia, escreve essa fraqueza em um papel e em oração e entregue a Deus. Pega isso, escreve. Meu vício é isso aqui, a minha fraqueza é isso aqui, o meu problema é isso aqui. Escreve isso num papel e entregue para Deus isso aí. Faz esse teste. Entrega aí como um pedido de oração a Deus para que Ele transforme essa situação, para que isso seja na sua vida um canal de bênção para a vida dos outros. Escreva essa fraqueza num papel, coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu sou falho nisso, mas eu peço que o Senhor trabalhe na minha vida e me restaure nessa área. Quando você fizer isso, você vai ser um canal de bênção, sabe para quem? Para quem está passando pela mesma situação que você passou. É algo poderoso da qual nós podemos fazer quando colocamos diante de Deus. Amém? Isaías, capítulo 40, 29. Isaías 40, cadê eu? Está aqui agora, eu estou acostumado a olhar ali. Ele está para cá agora. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Está escrito assim: Ele. Aleluia. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nós colocamos a nossa falha no papel, colocamos diante de Deus, falamos: Deus, o meu problema é esse, me restaura, me trabalha na minha vida. Quando nós somos restaurados, Deus vem e opera na nossa vida de uma forma tremenda, da qual nós podemos ser usados por Deus para estar tratando da vida de outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Isaías capítulo 40, 29 diz isso, que Deus lhe dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Amém? Segundo ponto. Primeiro ponto: não tenha timidez em falar da sua fraqueza. Segundo ponto: pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de tentar resolver essa situação por você mesmo. Não vai dar certo. Muitas das vezes tentamos esconder nossas fraquezas por medo do julgamento ou por orgulho. Pulei aqui. A cultura atual nos ensina que devemos ser independentes, né? A cultura de hoje nos ensina que nós não precisamos de Deus. É isso que é falado nos dias de hoje. A cultura atual nos ensina que devemos ser independentes de Deus. Independentes e fortes. Mas na fé cristã, a fé cristã ela nos chama para nós fazermos o contrário, para nós sermos dependentes de Deus. Então, enquanto hoje a sociedade fala que você já é autossuficiente, você não precisa de Deus, você pode resolver essa situação na força do seu braço, na fé cristã ela diz o contrário. Ela fala que você não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus. Amém? Se não for Deus das nossas vidas, nós escrever só um exemplo facinho. O coração da gente, quando nós nascemos, desde o momento que ele começa a bater, ele não pode parar. Eu estou com 51, eu fico às vezes imaginando quantas vezes meu coração já bateu. Dependência de Deus. Já parou a pensar se um dia para esse negócio? Porque tem situações que a pessoa deita para dormir e não acorda mais. Tem pessoas que nesse exato momento estão deitadas numa cama em um hospital, querendo simplesmente andar. E nós, na nossa arrogância, muitas das vezes, pensamos que podemos resolver as coisas na força do nosso braço. A nossa mente, o nosso cérebro tem vários tipos de veias, vários tipos de fio aqui. Se estourar um desses aí, estourar um fiozinho desse que tem na nossa cabeça, a gente vira um vegetal. E às vezes não conseguimos nem olhar para o lado.
E muitas das vezes nós, na nossa arrogância, pensamos que podemos ser autossuficientes. Aleluia. Na verdade, nós precisamos de Deus para tudo. Precisamos de Deus para respirar. Precisamos de Deus para poder andar. Precisamos de Deus para Ele dar força para o coração continuar batendo. Precisamos de Deus para quando nós estamos dormindo, poder acordar no outro dia. Não somos nada sem Deus. Mas a cultura de hoje diz que você não precisa dele. Mas na fé cristã diz que nós somos dependentes de Deus. Segundo ponto, não tente resolver sozinho. Hein? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tem uma palavra ali que se diz poder. Não é? Que a graça de Deus, Ele vem sobre a nossa ali, porque o meu poder, somos dependentes de Deus, amém? Então o poder de Deus, ele vem sobre as nossas fraquezas. Essa palavra poder, ela no original grego, ela significa dinamis, que implica uma força explosiva. Daí dessa palavra dinamis que saiu aquela palavra que fala sobre uma força explosiva, de onde originou a palavra dinamite. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, a palavra grega para poder, dinamis, está falando de uma força explosiva, uma força sobrenatural, que só pode vir de Deus. Aleluia. É só Deus que nos dá poder para poder andar. É só Deus que nos dá poder para poder respirar. É só Deus que nos dá poder para esse corpo continuar funcionando e o coração batendo desde o momento que é gerado. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos, podemos até pensar alguma coisa, mas se estourar alguma coisa na nossa cabeça, nós ficamos deitados numa cama e não conseguimos levantar. Enquanto nós estamos funcionando, é dinamis, é poder de Deus sobre nós. Se você está aqui hoje, esse poder te impulsionou a estar vindo aqui hoje. É uma noite de testemunhos, mas tem uma força sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E essa força sobrenatural de Deus na sua vida vai te fazer com que você possa romper, vai fazer com que você possa se aproximar mais dele. Por quê? Porque não é algo que nós podemos fazer, é algo que provém de Deus. Tentar consertar nossas fraquezas sozinho é como tentar colar num vaso quebrado com fita adesiva. Tentar colar, já imaginou aquele soldado, aquele personagem que eu falei no começo, daquele grande oleiro ou artesão, ele tentando resolver os vasos dele com uma fita adesiva preta, aquela pretona assim, não ia ficar bonito. Muitas das vezes somos nós, o nosso orgulho. Queremos resolver as coisas na força do nosso braço e pensamos que somos independentes. Nós não precisamos de Deus, somos independentes de Deus, mas não é assim. Então identifique uma área na sua vida onde você está tentando ter o controle. Qual é a área da sua vida que você está tentando passar essa fita, corrigir isso aí na força do seu braço? Eu quero te dizer que não vai dar certo. Pode dar certo por um momento, mas vai chegar a hora que vai dar problema. Por quê? Porque estamos tentando resolver na força do nosso braço. Qual área que tem esse tipo de rachadura, da qual a gente tenta resolver sozinho? Pode ser um relacionamento. Uma briga de casal, situações envolvendo o casal, situações envolvendo os filhos, situações na área de enfermidade. Alguém que te fez alguma coisa, você não consegue liberar o perdão. Tira, não passa o tempo aí não. Não passa o tempo aí não, porque não vai dar certo. Quem vai resolver isso é somente Deus. Talvez um relacionamento, uma situação financeira, ou uma batalha emocional, né? Até mesmo uma enfermidade. Então nessa semana, quando você já escreveu o nome da falha, também eu vou estar dando essa dica. Essa semana, decida confiar em Deus. Você consegue, somente nessa semana, só não é muita coisa, pega
essa semana e falar: Senhor, essa área da minha vida, eu vou confiar no Senhor. O controle não vai estar mais na minha mão. Me entrega o controle, meu irmão. Entrega o controle para Deus. Fala: essa área, a minha vida no meu casamento, Senhor, o Senhor está com o controle. A minha vida relacionada a essa enfermidade, o Senhor está com o controle. Relacionado a esse perdão que eu preciso ter, ou preciso liberar, ou preciso falar, deixa na mão do Senhor. Essa semana escolha confiar em Deus, orando: Senhor, entrego isso a Ti, para que a Tua graça seja suficiente para mim. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Está por aí, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, está escrito assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você consegue fazer isso só essa semana? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Será que Deus vai dar conta de resolver o problema? Será que o Senhor vai conseguir resolver essa área da minha vida? Será que Ele consegue resolver, gente? Será que Deus consegue? Eu acho que Ele não consegue resolver, não. Minha situação com meu marido, a situação com minha esposa, acho que Deus não consegue resolver, não. Eu tenho uma leve impressão que Ele consegue. Porque um dia Ele chegou diante de um túmulo, já há 4 dias que o morto estava morrido, e Ele chamou o morto pelo nome, e Ele falou: Lázaro. E não é que o Lázaro saiu para fora? Se um Deus que chama o morto, depois de 4 dias para fora, e ele sai, eu acho que Ele consegue resolver uma falha que eu tenho na minha vida. A Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que Ele conta o firmamento do céu com as palmas da mão. Sabe o que é isso? Deus mede o universo com as palmas da mão dele. Um Deus que é tão grande assim, será que Ele consegue resolver o seu problema? Ou você acha que o seu problema é maior que Deus? Será que esse problema é maior que Deus? Eu tenho a leve impressão que Deus é maior que qualquer problema que a gente tem. Amém? Amém. Terceiro ponto: viva na força da graça. Vimos aí 2 pontos. Primeiro ponto: não seja tímido para reconhecer. Segundo ponto: não tente resolver sozinho. Terceiro ponto agora: viva na força da graça. A graça de Deus em grego é charis, que significa favor imerecido. Volta lá, 2 Coríntios 9, 12, 9. Favor imerecido. Nós não merecemos essa graça, mas ela está sobre nós. A minha graça te basta. Essa palavra graça se diz charis, que significa favor imerecido. Algo que nos sustenta e nos capacita. Não é apenas perdão, mas também o poder para viver de uma forma diferente. Não é somente... Deus não quer somente corrigir isso, mas Ele quer te dar uma vida nova. Aleluia. Deus, Ele quer te dar uma vida nova. Deus quer te dar uma vida nova. Aleluia. Quero uma vida nova, Jesus. Quero uma vida nova. Quero algo novo, vinho novo sobre odre novo. Aleluia. Não é apenas perdão, mas também o poder para viver de uma vida nova. Quando aceitamos a graça de Deus, ela é suficiente. As nossas fraquezas se tornam algo palpável para que a glória de Deus se manifeste. Então, quando eu reconheço que eu sou falho, é o ambiente perfeito para que a glória de Deus venha sobre mim. Então, escolha uma fraqueza que você identificou e transforme-se isso em uma oportunidade de testemunho. Escolha uma fraqueza que você se identificou, dessas que eu falei aqui. Qual é dessas que você está relacionado? Escolha uma dessas áreas da qual eu falei aqui. Eu creio, quero te dizer que isso pode ser a área que Deus vai transformar a sua vida e vai ser uma oportunidade para futuramente você estar falando para outra pessoa.
alcoolismo, né? Sempre que eu vejo, passo no mercado, aqui no Japão, quando eu estava nisso, eu estava lá no Brasil. Então, sempre que eu vejo essas garrafas de bebida, eu falo, puxa, um dia eu já fui preso nisso aí. Já fui preso nisso aí e hoje não tem zero, não tem forma nenhuma disso me chamar mais a atenção. E isso eu posso hoje testemunhar para alguém que ainda vive esse processo, que está preso nisso. E eu posso dizer hoje que Deus é o Deus que tira o alcoólatra do alcoolismo. Deus é o Deus que tira a pessoa que está nas drogas, do vício da droga. Deus é o poder que tira a pessoa da pornografia e deixa ela totalmente livre disso. Deus é aquele que consegue sarar, curar uma pessoa totalmente. Por quê? Simplesmente porque Ele é Deus. E Deus ele tem o poder para fazer isso. Basta somente reconhecer essa área. E isso, quando nós reconhecemos, se torna uma terra firme para a glória de Deus vir sobre nós. Por exemplo, se você luta com um problema de ansiedade, compartilhe com alguém como Deus te sustentou. Eu também sou um pouquinho ansioso. Se você tem esse problema, compartilhe com alguém que está começando agora nesse problema e conversa com ele, conversa com ela. Olha, quando nós nos aproximamos dele, ele vai nos dando força. E isso vai ser algo poderoso que você vai estar fazendo referente ao testemunho. E Deus vai ser glorificado no seu testemunho. Amém? Continuando, Filipenses capítulo 4, 13. Foi até o texto que o menino falou, né, o Xindão, Filipenses 4, 13. Tem um versículo que é sugou e eu recomendo que você possa estar guardando também. Posso todas as coisas em Cristo que me... Aleluia! Não é a palavra do pastor, mas está na Bíblia. Posso todas as coisas. Tem uma versão que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então use a sua história para encorajar outros, mostrando que a graça de Deus é real. Use o seu testemunho para mostrar para as vidas das outras pessoas que Deus é real. Quarto e último ponto. O Deus que restaura o quebrantado ou quebrado. Deus restaura o quebrado. Aleluia. Deus restaura aquele que abre o coração e fala, Senhor, eu estou quebrado. Eu preciso de uma ação do Senhor. Lembra da história que eu falei no começo, do artesão, como que ele fazia para restaurar? Ele passava fios de ouro em cada rachadura. Deus tem esse poder para fazer conosco mesmo. Deus não apenas aceita as nossas fraquezas, mas a usa para nos moldar a imagem dele. Uau! O normal, se tem uma falha, joga fora. Mas com Deus, quando nós reconhecemos a nossa falha, Ele vem, Ele trabalha em nós e Ele nos molda, sabe como? Conforme Ele deseja. É conforme o desejo dele. Como a história do artesão usou o ouro ali para restaurar o vaso. Deus também usa a sua graça para nos tornar mais fortes. Da mesma forma que Deus, o artesão, ele trabalhava nas falhas, Deus também sabe trabalhar na sua falha, na minha falha. E fazendo isso, vai fazer de um jeito que é somente Ele que tem o poder de fazer. Salmo 73, 26, Salmo 73, versículo de número 23, está escrito assim, ainda que... Isso, 26. 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, mas Deus ele é a fortaleza do meu coração. Guarda essa palavra. Deus ele é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Reserve um momento diário para meditar na promessa de Deus para a sua vida, que Ele é a nossa força. Deus é a sua força. Então reserve um momento diário para meditar na promessa de Deus, que Ele é a nossa força. Escreva esse Salmo 73, 26 em um lugar visível, e quando você sentir que a sua falha está te chamando,
Quando você sentir que a sua fraqueza está querendo falar mais alto, leia essa parte da qual diz: Deus, Ele é a fortaleza do meu coração. Quando sentir fraqueza, declare essa verdade em voz alta: Deus é a fortaleza do meu coração. Permita que a graça de Deus traga cura nas áreas feridas do seu coração. Não adianta nada se você resistir a Deus. Se bem que você pode até tentar, mas eu acho difícil resistir a Deus. Então permita que a graça de Deus traga cura nessas áreas. Permita que Deus traga cura. Não adianta você ouvir a palavra, está numa situação na qual você sabe que precisa fazer isso e você resistir a ele. Mas nesse momento, quando você sentir que está indo para o lado mais fraco, ou irá fraquejar, pega esse versículo da qual a gente acabou de ler, Salmo 73, versículo de número 26. Permita que a graça de Deus traga cura nas áreas feridas do seu coração. Hoje o Ministério do Louvor é só o Roberto. Roberto, pode já? Pode? A gente vai já estar indo para o fim da mensagem. Calma também. Eu gostaria de estar colocando já essa parte aqui sobre indo já para o final, que a gente vai ministrar ceia. Mas eu gostaria de falar algumas coisas para você antes. Vamos colocar em pé, pessoal. Eu quero que você imagine comigo agora. Imagine-se então agora segurando aquele vaso rachado, com os fios de ouro brilhando em cada fio. Imagine agora você com um vaso de barro, cheio de falhas, porém falhas restauradas com fios de ouro. Uau! Esse é você na mão de Deus. Eu tenho muitas falhas. E eu posso me ver na mão de Deus como um vaso de barro, cheio de fios de ouro, encobrindo as minhas imperfeições. Se veja você também nessa situação, suas fraquezas não te definem. A gente pode repetir isso? As minhas fraquezas não me definem. Mais uma vez, as minhas fraquezas não me definem. Mas a graça dele me define. Você consegue pegar essa palavra, o poder que tem nessa palavra? Porque muitas das vezes nós pensamos que é a nossa falha que vai definir a nossa vida. Não. É a graça dele que nos define. Amém? Hoje Deus está te convidando a parar de carregar o peso, de tentar ser perfeito. Deus está te convidando hoje a tentar parar, você tentar colocar numa situação na qual você quer ser bom, perfeito, independente de Deus. Mas nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu gostaria que você colocasse isso na mente. Pare de carregar o peso, de tentar ser perfeito, e comece a descansar na verdade de que Ele é suficiente nas nossas vidas. Não é nós que somos autossuficientes. Na verdade, nós dependemos dele. Talvez você hoje esteja cansado, ferido ou se sentindo insuficiente. Mas ouça, o mesmo Deus que sustentou Paulo no meio do seu momento, da qual ele falava que tinha espinho na carne, ele está aqui hoje, falando algo para você. Sabe o que Deus fala hoje para você? A mesma coisa que ele falou para Paulo: a minha graça te basta. Não é na força do seu braço, é na graça dele sobre as nossas vidas, amém? Quanto mais reconhecemos, mais atraímos a poder dele. Quanto mais reconhecemos as nossas falhas, mais ele se aproxima de nós. Então deixe essa verdade curar do seu coração hoje. Deixe essa verdade entrar no teu coração nessa noite. Quanto mais reconhecemos a nossa fraqueza, mais ele se aproxima de nós. Deixa ele reacender esse fogo da fé. Você não precisa ser forte o tempo todo. Isso é o mal nosso dos homens. Nós queremos demonstrar que somos fortes, mas chega uma hora na qual só precisamos exatamente de Deus.
precisa reconhecer o tempo todo que é forte. Você somente precisa confiar nele. Você confia em Deus que Ele pode resolver esse problema na sua vida? Você confia em Deus que Ele pode resolver essa rachadura qual você tem e eu tenho na minha vida? Cada um tem a sua. Então, confie nele. Eu te convido hoje a dar um passo de fé. Entregue as suas fraquezas a Deus. Entregue as suas fraquezas para Deus. Aleluia. Quanto mais você tentar resolver na força do seu braço, não vai dar certo. Você pode até ter êxito durante o tempo, mas quando colocamos diante de Deus, as coisas acontecem. Diga a Ele: Senhor, eu sou fraco, mas Tu, aleluia, é forte. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou fraco nessa área. Você não precisa pronunciar essa área agora, mas eu gostaria que você falasse: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é. Aleluia. Que a Tua graça flua sobre mim. E ao fazer isso, você verá que as rachaduras da sua vida podem se tornar o lugar onde a glória de Deus brilha mais forte. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo então um convite especial, né? Eu gostaria de estar, se você deseja nesse momento entregar as suas fraquezas a Deus, ou renovar a sua confiança, que você possa somente levantar a mão. Não vai dar para orar com todo mundo, mas que você possa somente levantar a mão. Eu vou estar orando daqui e eu creio que Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Senhor Jesus, eu não sei qual tem sido a área, qual tem sido as brechas, as feridas, as rachaduras que os meus irmãos estão levantando as mãos, tem, Senhor. Mas eu peço nesse exato momento que o Senhor venha sobre a vida de cada um, meu Deus. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor não nos joga para o lado, como é o normal dessa sociedade, o normal do mundo a qual nós vivemos, mas o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, Senhor, nós colocamos agora, Senhor, as nossas fraquezas diante de Ti e pedimos: Senhor, entra com provisão, entra com provisão sobre mim, Senhor. Derrama a Tua graça sobre a minha vida, Senhor. Derrama o Teu favor sobre a minha vida, porque nós entendemos nessa noite que é através do Senhor, não é na força do meu braço, é através do Senhor. Por isso queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas fraquezas, para que o Teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Aleluia. Vamos louvar.